O Código de Trânsito Brasileiro, criado em 23 de setembro de 1997, promulgado pelo Congresso Nacional através da Lei número 9.503 e entrando em vigor em 22 de janeiro de 1998, define atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito. Fornece diretrizes para a engenharia de tráfego e estabelece normas de conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários desse complexo sistema. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O Código Brasileiro de Trânsito tem como base a Constituição do Brasil, respeita a Convenção de Viena e o Acordo do Mercosul e entrou em vigor no ano de 1998. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o Dr. Eurobento Maciel Filho, um excelente criminalista. É um advogado, mestre em Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Penal na Universidade Paulista de São Paulo, sócio do escritório Eurofilho, Sociedade de Advogados. Bem, o advogado que nós vamos entrevistar hoje vai falar sobre um tema importantíssimo. É aquele que você sempre discute com os seus familiares, com os seus amigos. Mas será que foi dolo eventual? Será que não foi? Será que foi crime culposo? É sobre infrações penais no trânsito, lei seca e lei do racha. Como vai, doutor Eurobento Maciel Filho? Tudo bem, doutor Laércio? Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, creia. Foi uma grande honra recebê-lo e para falar exatamente desse tema que quase não se fala. Não é? E o telespectador, tenho certeza absoluta, está aguardando com uma certa esperança de que a gente coloque para ele exatamente a diferença entre o tal do dolo eventual, como nós já conversamos, não é? E o crime culposo. Tá bom? Eu vou fazer a primeira pergunta para você, doutor Euro. Antes do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.503/97, como a legislação penal tratava da embriaguez ao volante? Então, esse é um ponto interessante, porque, na realidade, nós sempre tivemos crimes no trânsito. E, a partir da Lei 9.503/97, nós passamos a ter crimes de trânsito. E o que são os crimes de trânsito? São os crimes especificamente previstos no Código de Trânsito. São entre 10, 11 crimes mais ou menos. Né? E a embriaguez ao volante hoje é um crime de trânsito, assim como o racha, o homicídio culposo na condução de veículo automotor, entre outros. Antes do Código de Trânsito Brasileiro de 97, nós tínhamos um outro Código de Trânsito Brasileiro também. Só que o Código Antigo de Trânsito não previa crime algum. Não havia um capítulo específico prevendo modalidades criminosas de trânsito. E não havia punição também. Uma punição específica para embriaguez não existia. O que nós tínhamos, né, é uma questão de tipicidade, o que nós tínhamos antes da lei de 97, nós tínhamos as mesmas estatísticas tristes de trânsito, acidentes com mortes, isso sempre houve. Mas como é que isso era punido sob o aspecto penal? Isso era levado ao Código Penal, tentava se adaptar a um fato de trânsito às normas do Código Penal que nós temos até hoje. Então, um homicídio culposo, hoje existe uma norma específica. O homicídio culposo na condução de veículo automotor era punido como homicídio culposo comum. O homicídio doloso, que ainda hoje não existe no Código de Trânsito, era punido de acordo com o Código Penal. E a embriaguez ao volante e o racha, né, eram tidos como contravenções penais, a famosa direção perigosa. Certo, perfeitamente. Bem colocado, sim, claro. Porque nós sabemos muito bem, e o telespectador também deve se lembrar, não é, que era aplicado o artigo 121.
o 121, com o seu parágrafo 3º, parágrafo 4º também, que retratava o crime culposo. Não é? Então, essa era a nossa arma para punir, não é? Na prática, quando ocorria um fato como nós estamos tratando. Bem, entre 97 e a primeira lei seca, houve uma diminuição relevante nos casos de acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados? Quando o legislador editou essa lei, em 97, o Código de Trânsito Brasileiro, a ideia inicial era que, ao justamente criar-se a figura dos crimes de trânsito, quando esses crimes passaram a existir na codificação penal, né, como crimes específicos de trânsito, a ideia era que realmente houvesse uma diminuição nos acidentes fatais, nos acidentes com feridos, etc. e tal. Mas, lamentavelmente, não foi isso que aconteceu. Não, né? Eu desde criança ouço, isso é algo que eu tenho na minha memória, quando era criança, não sei, em algum jornal televisivo da época, dizia que matava-se mais no trânsito no Brasil do que no Vietnã. Né? E ainda é assim até hoje. Né? Especificamente com a embriaguez, lamentavelmente, às vezes eu até brinco com os meus alunos, mas é quase que um esporte nacional beber e dirigir. Eu sei, você é um brilhante advogado criminalista, nós sabemos disso, inclusive já anunciei logo no início. Mas eu gostaria de saber de você o seguinte: nós estamos mais protegidos agora com esta lei sobre a embriaguez ao volante, sobre os rachas, que anteriormente? Eu entendo particularmente que não é criando novos crimes, não é aumentando a pena dos crimes já existentes que isso vai aumentar a proteção, diminuir Sim. a criminalidade ou evitar que o criminoso pratique crimes. No caso específico de trânsito, eu não acredito que seja apenas com a punição do aspecto penal que eu vou conseguir diminuir as estatísticas. Eu preciso investir, ou melhor dizendo, aprimorar a educação do condutor lá atrás. É na formação do condutor que está o problema. Né? Se o condutor ele já é mal Você educado... Você fala em educação também. Educação de trânsito. Né? Na Alemanha, para você tirar uma carteira de motorista, você passa pelo menos 1 ano sendo submetido a aulas teóricas, aulas práticas, não é algo fácil. Certo, Aqui, um cidadão que conheça mais ou menos como conduzir um veículo, ele tira uma carteira de motorista ou uma permissão para dirigir veículo em 1 semana, 1 mês. E sai por aí, cometendo as barbaridades que ele bem entender. Ele não tem uma formação eficiente. Então, não adianta para ele colocar a pena mais alta. Não é isso que vai evitar que ele pratique a conduta. É uma questão de educação e de formação de condutores. É uma coisa mais preventiva. Eu acho que você tocou num ponto bastante importante, que é a educação. A educação não só no trânsito, mas sim. como todo e qualquer tipo de educação deve ser mantida desde criança, desde os 3 anos de idade. O meu neto, eu tenho um neto de 3 anos de idade. Você tem filhos, né? Tenho uma filha de 6 anos. 6 anos, muito bem. O meu neto, quando a gente pergunta para ele alguma coisa de trânsito, ele fala. Ele sabe o que significa o verde, sabe o que significa o amarelo e sabe o que significa o vermelho também. Porque agora as escolas estão tomando esse partido, né? Uhum. Ensinar a criança que o sinal vermelho, ele fala parar. O sinal amarelo, cuidado. E o sinal verde, pode andar. É assim que ele fala. Tem 3 anos de idade. E é por aí que nós temos que nos aproveitar, não é? e ensinar a criança. Você acha isso também? Eu acho. A minha filha mesmo, quando às vezes eu furo o vermelho, aquele ambiente, às vezes, noturno, que você está no farol, o farol está vermelho, só você proteger, parado. Inclusive. Para se proteger, exatamente. Lógico. Não é que eu saio furando, fazendo roleta russa, não é isso. Eu entendo bem. Às vezes eu furo o vermelho, papai, você furou vermelho, não pode, ela me corrige. Tem 6 anos, quer dizer, realmente é algo que tem que vir do berço. Mas as autoescolas, o Centro de Formação de Condutores também devem passar, creio eu, por uma reforma. Nós precisamos, acho que, estabelecer uma legislação, não com punições, com multa, uma legislação
mais organizada, uma legislação mais específica para formar o condutor. Mas, Euro, você não é, então, partidário de uma punição? Porque nos Estados Unidos, quando você está ao volante dirigindo um veículo, é óbvio, e você ultrapassa as milhas, né? Porque lá é em milhas, não é em quilômetros. Sim. Não é? Você ultrapassa as milhas, do nada, vem um carrinho da polícia ali e pede para você encostar. Mas do nada. Elas aparecem do nada mesmo. Não é verdade? É, verdade. Não é? Já aconteceu isso comigo. Sorte que eu resolvi naquele momento, mas resolvi não com o jeitinho brasileiro, viu? Caríssimo telespectador. Resolvi. Mas lá é muito mais rigoroso, não é? Sobretudo no dirigir embriagado. Não, eu não estava embriagado. Eu digo, ultrapassou um pouquinho a quilometragem, ou seja, as milhas, né? Ultrapassou um pouquinho. E aí mandaram parar para verificar. Eu identifiquei como turista, tal, pediu que eu fizesse o tal do teste, né? Eu fiz o teste, eu estava viajando com a minha família. E fomos embora tranquilamente com uma advertência. A advertência foi dada. Mas eu acho que nos Estados Unidos é muito mais, não sei, a minha opinião, muito mais rigoroso a proteção à sociedade no sentido da embriaguez ao volante. Que lá existe uma fiscalização mais eficiente. Mais eficiente, né? É uma questão de fiscalização também. Não adianta termos leis, termos multas altas, termos penas severas, se não tem um órgão público na rua fiscalizando. Mas eles têm um planejamento, eles têm uma infraestrutura para isso. Existe. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, existem estados que não têm bafômetro. Né? São Paulo é uma exceção. Aqui existe uma fiscalização ainda que capenga, mas existe. Mas existem estados da nação que eles não conseguem ter um bafômetro que funcione. Vai fiscalizar como? Vai exigir do poder público uma punição, uma aplicação eficiente da lei, de que jeito? Aí não tem como. Claro. E o bafômetro é obrigatório, não? A realizar o bafômetro? Submeter-se ao teste? Na forma como está a lei hoje, nunca vai ser obrigatório. Porque ninguém é obrigado a fazer a prova contra si mesmo. Só que, também a gente comenta daqui a pouquinho, a nova lei seca, essa segunda lei seca, ela criou uma artimanha nefasta contra o cidadão. Daqui a pouco nós vamos verificar isso. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Então, a primeira lei seca, a lei 11.705/2008, atingiu seus objetivos? Não. Não, porque antes dela, o dirigir embriagado era algo comum, aí veio a lei. Aí naqueles primeiros momentos, aqueles primeiros meses, fiscalização na rua, blitz para lá, blitz para cá, bafômetro ali, bafômetro acolá, aí o pessoal até tira o pé. Mas passados 6 meses, 1 ano, continua o mesmo problema de sempre. E qual foi o grande mal, não digo nem mal, mas a grande falha dessa primeira lei seca? Na redação do artigo 306, a primeira redação, da redação original... Quer dizer, uma falha de redação, né? Sim. Na redação original da embriaguez ao volante, eu não tinha especificamente nenhum percentual específico do quanto seria necessário para alguém ser considerado embriagado. Isso na primeira redação do artigo 306. Aí veio a primeira lei seca. A 11.705/2008. Isso, 2008. E o que o legislador fez? Com a melhor das intenções, é verdade. Ele incluiu no caput uma circunstância dizendo o seguinte: considerar-se embriagado quem estiver conduzindo o veículo com 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue ou equivalente no ar expelido pelos pulmões. Então, isso dizia o seguinte: se eu tenho 0,6 no sangue, eu estou embriagado. Se eu tenho 0,59 decigramas de álcool por litro de sangue, eu não estou. Não estou. Então, como é que o cidadão, nosso jeitinho brasileiro, resolveu a questão? Como ninguém é obrigado a fazer a prova contra si mesmo, o cidadão podia estar caindo de bêbado, não faço bafômetro, não permito que faça o exame de sangue. Por mais que ele se submetesse ao exame clínico, não andasse em linha reta, tivesse hálito etílico, pupila dilatada, etc., todos os sintomas de embriaguez, o exame clínico era incapaz de determinar se ele tinha 0,6, 0,62, 0,58, 0,4. E aí, sem essa determinação numérica, o fato se tornava atípico e não era criminoso. Então, bastava não realizar o bafômetro ou não submeter nenhum tipo de dosagem alcoólica, e o cidadão, mesmo que estivesse embriagado visivelmente, era, digamos, ele tinha uma saída fácil para tornar o fato atípico.
Sim. e não ser punido. Então, essa redação foi um tiro no pé. Quer dizer que a redação, então, é falha. Essa primeira lei seca trouxe esse problema. Porque se você se nega a se submeter, não é, ao bafômetro, você não transmite a quantidade exata, não é, daquele, como você colocou agora. O percentual de álcool por litro de sangue. Por litro de sangue, exatamente. Ou de álcool no ar expelido pelos pulmões. Exatamente. Então, quer dizer que tudo isso é importante. Importante porque você deixa de... Na minha visão, na minha cabeça, porque você deixa de proteger a sociedade. Porque esse mesmo indivíduo que se negou a colaborar, não é, com o bafômetro, não é, ele está prejudicando a sociedade, porque ele pode, num outro momento, não é, driblar a vigilância do Estado, não é, e cometer um acidente e matar 2, 3, 4, 5 pessoas, como nós já vimos aqui no Brasil. Não é? Sim, acontecer sim. isso, na verdade? Sim. Muito bem. Por que o legislador, então, precisou publicar uma segunda lei seca, doutor Euro, por favor? Justamente por conta da falha legislativa da primeira, da redação falha da primeira lei, né, que exigia aquele percentual determinado no caput, ou seja, na cabeça do artigo, e sem que esse percentual fosse efetivamente aferido, o fato se tornava atípico. Então o legislador percebeu o seguinte: poxa, se o cidadão não se submeter ao bafômetro, não se submeter ao exame de dosagem alcoólica, eu não consigo determinar o tanto de álcool por litro de sangue ou por ar expelido pelos pulmões que ele tem. E eu não consigo punir. Então eles criaram uma nova lei. A segunda lei seca, 12.760. 12.760. Aí o que foi feito na 12.760? Esse percentual de álcool por litro de sangue e tal, ele foi deslocado do caput para o parágrafo 1º. Só que o parágrafo 1º dizia o seguinte: eu considero embriagada a pessoa que tenha ou 0,6 de álcool por litro de sangue, ou 0,3 de álcool por ar expelido pelos pulmões, ou aquele que, segundo as leis do CONTRAN, aparentar estar embriagado. Ou seja, o exame clínico, que é aquele de fazer andar em linha reta, né, de examinar a pupila, o hálito, voltou a ter valor. Né? E no caput, que antes existia essa disposição, a única exigência que se fez é conduzir veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa, né, que cause dependência, e com a capacidade automotora adulterada. Então, o nosso problema agora está aí. Muito bem, então você acha que... Bom, precisou 4 anos, porque a lei anterior era de 2008, e essa nova lei, lei seca, 2012. Final de 2012. Então, 4 anos para eles, naturalmente, tomarem uma outra providência. Perceberam o equívoco que cometeram. E você acha, então, que essa lei, esses atos, essas atitudes, de acordo com a lei, são mais eficazes? Na realidade, a nova lei seca ela trouxe 2 grandes problemas sobre o aspecto jurídico, que talvez serão melhor examinados pelo Supremo futuramente, porque a lei é relativamente nova. Sim, claro. Né? O primeiro deles diz respeito ao seguinte: hoje, se antes, na primeira lei seca, eu não era obrigado a fazer o bafômetro, se não fizesse, o fato era atípico, hoje a legislação, a nova lei seca, inverteu a ordem das coisas de uma tal forma que, se eu não fizer o bafômetro, e o agente de trânsito afirmar: você está bêbado, por mais que eu não esteja, né, mas eu me recusar a fazer o bafômetro ou permitir que tirem o sangue, né, para o exame de dosagem alcoólica, mas houver uma testemunha, um vídeo, qualquer meio de prova, inclusive a autoridade de trânsito que acaba na blitz fazendo o exame, né, dizendo: você está bêbado, se eu não fizer o bafômetro, vai prevalecer a palavra da autoridade de trânsito. É uma prova indireta, né? É uma prova indireta. Na prova testemunhal passa a valer como prova da embriaguez. Só que isso é um perigo. Eu posso ter um agente de trânsito mal intencionado, eu posso ter um policial que não é perito para aferir quem está embriagado ou não. Lógico. E vai determinar para um juiz, para um delegado, ele está embriagado e não quer fazer o exame. Então você está embriagado. Então o Estado jogou no corpo, no colo do cidadão hoje, a obrigação de fazer a prova. Então aquela ideia de não fazer prova contra si mesmo inverteu-se. Agora o interesse passa a ser meu de fazer a prova, mas isso é um absurdo sobre o aspecto constitucional,
você tem o direito ao silêncio. E inclusive o seguinte, caro telespectador, o que o doutor Euro está nos colocando é uma verdade bastante viva, é uma verdade e realidade. Porque nós não podemos, não é, aceitar uma prova por presunção. Na minha visão, aqui é uma presunção. É uma presunção. Esse novo parágrafo, como você diz, né, doutor Euro, ele se desdobra em presunção. E a presunção não é prova, no meu modo de ver. Exato. Mas para o legislador tornou-se prova. Para o legislador. É. Mas se você desenvolver uma defesa no sentido de coartar a presunção, eu acho que o magistrado ele vai dizer, não, espera um pouquinho. Aqui, por presunção, eu não posso condenar ninguém. Mas o problema é que até o cidadão, o leigo, tomar conhecimento do que está sendo feito, ele já submeteu ao bafômetro, ele produziu a prova objetiva que o Estado quer. Se ele não era obrigado a fazer, como não é mesmo, porque todo réu tem direito ao silêncio, todo acusado tem direito ao silêncio. Claro. E dentro desse direito ao silêncio está o direito de não cooperar para não produzir prova contra ele mesmo. Então ele não pode ser obrigado a fazer o bafômetro. E como a lei está hoje posta, jogou no colo dele essa obrigação. É verdade. E um outro ponto falho da nova lei diz respeito à lei, o crime de embriaguez ao volante voltou a ser um crime de perigo concreto. O que é isso? Eu preciso demonstrar que naquelas circunstâncias que a gente estava conduzindo o veículo sob efeito de álcool, ele oferecia perigo. E se isso não ficar demonstrado, o fato se torna atípico. Por quê? Porque está no caput, na cabeça da nova lei, do artigo, justamente a definição de que ele tem que estar conduzindo o veículo sob efeito de álcool e que isso está acarretando a adulteração da capacidade psicomotora. Então, se isso não ficar provado, o fato é atípico também. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta a você agora, meu querido doutor Euro Bento Maciel Filho, e você vai responder no segundo bloco. Certo. O novo dispositivo abrange não apenas a influência do álcool como foco dos exames, mas também a influência de outras substâncias psicoativas que determinam a independência? Eu vou chamar um pequeno intervalo e quando nós retornarmos, aí então você responde essa pergunta, está bem? Tá certo. Você aguarde que logo, logo retornaremos.